Deus é bom? E quando as coisas não deu certo, Deus é bom? Amém. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para que você possa meditar, tanto aqui, ser afirmado nessa palavra e confirmado naquilo que Cristo é, e também durante essa semana. Abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, no versículo 13, uma afirmação muito poderosa que nosso Senhor diz. E eu quero intitular essa palavra como Eu edificarei a minha igreja. Palavras do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por pessoa nenhuma, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, também considerada do inferno ou das trevas, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido desligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que você ligar estará sendo ligado nos céus, e o que você desligar estará sendo desligado nos céus. É o poder da igreja. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Informação muito interessante, que hoje nós fazemos todo o esforço para que as pessoas saibam quem é Cristo. E naquela época Jesus estava falando: não conte a ninguém que eu sou o Cristo. Muito interessante para que eu e você possamos pensar nisso. Aonde que Cristo iria edificar a igreja? Sobre Pedro ou sobre ele? Isso é outra pergunta. Quando Jesus disse: você é Pedro, isso no original significa Petrus, e Petrus quer dizer uma pedra solta, ou uma pedra que pode facilmente ser movida. E quando Jesus fala sobre esta pedra, é Petra, que quer dizer uma massa de pedra, ou tipo de uma fundação muito segura, muito sólida. Então veja bem, você é Pedro, você é Petrus, uma pedra que se move. E ele falou sobre esta pedra, ou seja, Petra, uma pedra sólida, é que eu edificarei minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro. Então, equivocadamente, algumas pessoas acham que a igreja, ela é representada por algum tipo de homem, e na verdade não. A igreja é parte integrante de Cristo, por ser o corpo de Cristo. Quem pode representar a igreja é Cristo. Por isso somos o corpo de Cristo. Então, muito interessante nós entendermos isso, porque Jesus está dizendo que a edificação da igreja seria sobre uma pedra segura, que nós não seríamos movidos facilmente se nossa fé
estiver nesta pedra. Por isso eu quero incentivar você que jamais coloque a sua fé em homens. Jamais coloque sua fé na experiência de terceiros. Jamais coloque a sua fé em algo que não é sólido. E a única coisa que é sólido é Cristo, porque Ele diz sobre esta pedra, uma pedra que não pode ser movida do lugar. E Cristo é a rocha da nossa fé. A igreja não está baseada em denominações, não pode estar baseada em critérios de homens. A igreja ela não pode estar baseada em modismos. A igreja não pode estar baseada nos sentimentos das pessoas. A igreja está baseada sobre Cristo. Por isso que quando estamos baseados em Cristo, nossa fé não é abalada. Quando nossa fé está em um pastor, em uma pastora, em um homem que a gente fala, puxa, aquele homem é de Deus, e aquele homem desvia, adultera, cai, rouba, trapaceia, a fé daquela pessoa que foi colocada sobre aquele homem é abalada, e muitas vezes ela sai da igreja, do convívio, ela perde até a fé, porque ela não estava baseada em algo sólido. Por isso que jamais devemos deixar o contato com Cristo por causa dos problemas pessoais. Jamais. Quando Cristo é nossa rocha, nossa fé está baseada em algo que não se move, é firme, é segura. Então, tanto eu quanto você sabemos que existem várias pessoas que nós conhecemos que falam, eu estou fora da igreja porque o pastor pisou na bola, porque aquela irmã, porque aquele irmão, porque o líder, não, eu vou ficar na minha, e porque isso, porque aquilo. Não, ficamos em Cristo, e em Cristo permanecemos seguros. Se você está com a sua fé em qualquer outro lugar que não seja Cristo, que essa noite você possa colocar a sua fé somente nesta rocha. E se sua vida está abalando para um lado e para o outro por conta das circunstâncias, se a sua fé está abalando para um lado e para o outro por causa de alguma circunstância, é porque a sua fé não está nessa rocha que não se move. Porque Cristo não pode ser removido. Se nossa fé está em Cristo, jamais seremos removidos do lugar. Amém? Vamos para Mateus capítulo 7, no versículo 24, aonde Jesus vai dizendo quem Ele é. Quem é esse Cristo que eu e você cremos? Ele é a rocha da nossa fé. Cristo é a rocha em que se deve construir. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cristo mesmo é a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, veja, minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, que apenas passavam informação. Cristo mesmo está dizendo: construa a sua casa sobre as minhas palavras. Não construa a sua fé sobre livros devocionais. Nós temos ali o projeto, incentivando você a leitura, livrarias espalhadas
por toda Florianópolis, e bons livros, mas jamais construa a sua fé, jamais construa a sua casa sobre a palavra de algum homem. Não deixe a experiência de um homem ser aquilo que baliza você, aquilo que firma você. Cristo Jesus, a própria rocha, e as palavras dele e os ensinos dele devem ser aonde vamos colocar nossa fé. Porque jamais seremos confundidos, jamais seremos removidos. Amém, queridos? E hoje existe uma tendência muito grande da gente ser doutrinado pelas músicas que nós ouvimos. Porque a maioria de nós gosta mais de ouvir música do que de ouvir pregação. E principalmente algo sobre Cristo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Cristo é a rocha da qual emana água viva. Por isso não temos sede no meio deste mundo mau, porque se nós estamos entendendo a respeito que é dele que vai emanar uma água límpida, que vai nos refrescar, jamais vamos ficar insatisfeitos com este mundo, porque estamos conectados nessa rocha, bebendo dessa rocha. 1 Coríntios 10, 4 diz: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo tem que ser a rocha. Se Cristo não for nossa rocha, nós estamos perdidos. Se você está colocando a sua fé em teorias, filosofias, doutrinas de homens, você está perdido, porque uma hora ou outra você será abalado. E Cristo não é o que os outros dizem que Ele é. Cristo deve ser entendido como Ele diz que Ele é. Amém? Por isso a importância de entendermos a respeito do Filho. Hebreus capítulo 1, vamos lá rapidamente. Eu quero afirmar essa palavra. Hebreus capítulo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou. Diga comigo, Deus falou. Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos quais estamos vivendo, Ele falou-nos por meio do Filho. Então diz assim: Deus fala comigo por meio do Filho, e por mais ninguém. Pronto. Metade das suas dúvidas hoje acabaram. Porque se você está esperando que Deus fale com você através de um profeta, de uma profecia, de uma oração, de um arrepiar, de um fogo, de algo que venha do lado de fora, uma carta que chega, então, não. Se alguém tiver que falar para você alguma coisa, falará e será balizado por Deus, porque está falando de Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, pelo poder dele. Compreende? É claro que podemos ter visões, podemos ter sonhos, podemos receber uma palavra profética, podemos receber uma profecia, sim. Mas Deus falou através do Filho. Por isso precisamos aprender a respeito do Filho. Porque se eu e você, que temos a fé no Filho, não sabemos como Ele é, o que Ele representa, o que Ele fez, o que Ele quer de nós, como vamos viver a nossa fé? Baseado em conceitos humanos, baseado na religião, baseado em regras, baseado em mandamentos de homens. Não. Vivemos nossa fé baseada na pessoa de Cristo. Eu e você, como igreja, precisamos entender e conhecer a respeito do Filho. Porque se Deus, na antiga aliança, falou através dos profetas, agora, nessa nova aliança em Cristo, Deus está falando comigo e com você e com toda a igreja, através de quem? Do Filho. Quanto do Filho você conhece, é o tanto que você terá de Deus.
Se você não conhece nada do Filho, você tem pouco de Deus. É por isso que as pessoas não nascem de novo, porque elas conhecem uma religião, elas não conhecem o Filho. Porque é o Filho que liberta, não é participar de uma reunião que liberta. É o Filho. Se o Filho está na reunião, se o Filho fala, se o Filho opera, se você se rende ao Filho de Deus, Ele pode operar, Ele pode falar, Ele pode libertar. Se você se rende a uma religião e a um homem, ficamos em dúvida. Então precisamos entender que Deus é Espírito, Deus não é sentimental. Fala, Deus não é sentimental. Deus é Espírito. E Deus fala conosco em nosso espírito por meio do Filho. É isso que Deus quer que a igreja entenda, amadureça, porque senão nós vamos ficar perdidos querendo que Deus fale conosco, e aí tudo que a gente sente, tudo que a gente acha, tudo que a gente pensa, é Deus falando conosco. Negativo. Vamos para Salmos capítulo 40, de 1 a 3. Cristo sendo a rocha da nossa salvação. Que coisa maravilhosa isso. Salmo 40, de 1 a 3. Veja, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Que coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você e eu estávamos num poço de destruição, num atoleiro de lama, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, nos falou pelo Filho, nos salvou pelo Filho, nos colocou em um lugar seguro e nos firmou nesse lugar. Por isso que precisamos, irmãos, entender: Cristo é nossa rocha. A pessoa do Filho é nossa rocha. E os apóstolos e profetas em Cristo, eles entendiam as construções daquela época de duas maneiras. Então existia uma engenharia que falava a respeito de uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, e depois falava de uma pedra angular. Por isso você lê na Bíblia que Jesus fala: eu sou a pedra angular. Por isso que os apóstolos falavam: olha, devemos construir a igreja, e a igreja deve ser construída a partir de uma pedra fundamental, a partir de um alinhamento de Cristo. Hoje as nossas referências de engenharia não são mais essas, não é mesmo? Não é mais pedra angular e nem uma pedra fundamental. É uma base sólida, é uma sapata, é uma fundação, é cavar na rocha e jogar cimento bruto e liberar através desta base um edifício que cresce. Mas naquela época não tinha isso. Então eu quero mostrar para vocês, libera aí sobre esta pedra fundamental, esta pedra de esquina. Vocês estão vendo aí? Olha aqui. Essa era a pedra de esquina, uma pedra fundamental, que Cristo é comparado a esta pedra. Porque as antigas construções utilizavam essa para assentar a esquina do edifício. Tudo começava com essa pedra. Formava um ângulo reto entre essas duas paredes. A partir dela eram definidas as colocações das outras paredes. Alinhava toda a construção. E esta pedra, esta única pedra, ela dava existência àquilo que se chama de fundamento da construção. E esta pedra, esta única pedra,
ela era considerada a base sólida que a construção precisava ter para chegar a uma altura programada sem cair. Se não tinha esta pedra, não se poderia construir com segurança. Por isso Jesus falou, vai construir na areia, vai construir em certeza. Se não está alinhada dentro dessa pedra, nenhuma construção era segura. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 19. Porque quando você estiver lendo a Escritura, você vai entender a respeito do desenho que Deus estabeleceu em Cristo para que a igreja, para que eu e você pudéssemos ser colocados. Efésios 2, 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Veja, duas palavras muito importantes. Fundamento é esta pedra que eu mostrei. Pedra angular vai ser uma outra pedra que eu vou mostrar em breve. Então, preste atenção. Nós não estamos sendo edificados sobre os apóstolos e os profetas. Estamos sendo edificados sobre o único fundamento que é Cristo. Não estamos sendo edificados por nome de ninguém, pelo ensinamento de ninguém, mas pelo nome de Cristo e pelos ensinamentos dele. Esse fundamento foi o que os apóstolos e os profetas colocaram. Esse é o desenho da igreja, irmãos. Esse é o desenho da igreja. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos ficar rodando e boiando. Porque se eu e você não estivermos firmados em Cristo e alinhados nele, se eu e você não entendermos a importância que Cristo tem na nossa vida para nos alinhar como igreja, seremos uma casa desorganizada. E muito do que está sendo construído fora deste nível. Muitas coisas no meio da igreja estão sendo construídos por meio de homens, no nome de homens, na moda de homens, no entusiasmo de homens, na folia de homens, para o prazer de homens, para o entretenimento de homens. Isso é uma construção errada. Vai cair, uma hora ou outra cai, porque não aguenta. Agora, quando eu e você começamos a entender que minha vida, ela depende, para crescer, está sendo edificada no alinhamento que é esta palavra, que é Cristo, que é essa rocha. Seguimos aí, versículo 21, no qual todo o edifício, veja, está falando de mim e de você, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Em quem, irmãos, nós precisamos ser edificados? Nele. Qualquer coisa que está edificando sua fé fora dele, vai cair. Sua fé não subsiste, fé de ninguém subsiste. Porque estaremos construindo fora do alinhamento, fora desse ajuste que Deus estabeleceu. Somos edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aonde nós devemos crescer? Desde Cristo, desde o cabeça, desde essa pedra
que nos regula, que nos alinha e que tira fora tudo aquilo que está desalinhado e ajeita e ajusta. Dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E eu quero perguntar, como eu e você vamos realizar uma função se na verdade não estamos tendo certeza de que minha vida está alinhada com Cristo, ajustada com Cristo? Você quer ser uma bênção no meio da igreja? A primeira coisa que você precisa perguntar: minha vida está alinhada segundo o propósito de Deus em Cristo? Estou entendendo quem é Cristo? Estou entendendo o que Ele quer de mim? É isso as perguntas que nós devemos fazer. Porque senão, vamos estar muito no subjetivo, vamos estar muito no abstrato, vamos estar como que pedras que rolam para cá, rolam para lá. Não, Deus não fez nenhuma pedra para rolar. Deus colocou tijolos um em cima do outro, para edificarmos para Ele uma morada, que é a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não estão entendendo, pode ouvir depois em suas casas e meditar nisso, e o Espírito dará compreensão a você. Colossenses capítulo 2, estou falando de edificação, estou falando de construção correta, estou falando de onde deve sair a sua fé e quem você deve conhecer para que sua fé esteja sendo alinhada todos os dias. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 8, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo continua dizendo: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, que falamos há alguns domingos atrás. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, veja bem, com argumentos que só parecem convincentes. Veja, esses argumentos dos homens desalinham a igreja. Versículo 5: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Veja, irmãos, a gente muitas vezes acha que estar firme em Cristo é participar das reuniões. Você está firme em Jesus? Estou, não falta uma reunião. Mas isso não é estar firme. Porque você pode participar de todas as reuniões e não estar em Cristo. Você pode participar de todas as coisas, mas sua fé não está fundamentada em Cristo. Por isso, somos firmados na fé que nós temos em Cristo. À medida que conhecemos Ele, vamos aprofundando nossa fé, e nossa fé vai ficando inabalável. Quer ter uma fé inabalável? Uma coisa só você tem que fazer: conhecer o Filho de Deus. Quem é este Filho? Porque aí, irmão, qualquer problema que a gente tiver, qualquer homem que vier falar abobrinha, qualquer mentalidade que vier, não nos removerá desta firmeza. Amém? Porque estamos nesta rocha. Vocês estão compreendendo que precioso é isso? Porque muitos estão enganando o povo em nome de Deus, e o povo está sendo enganado. Pseudo reuniões que são chamadas igreja, que na verdade não são igreja coisa nenhuma, porque não estão fundamentadas em Cristo, não estão procurando conhecer a Cristo, não estão desejando de fato alicerçar a fé em Cristo. Querem festas, querem entretenimento, querem shows, querem tudo o que é bom para os meus olhos,
mas nada que é bom para a minha fé. Isso é um perigo. E hoje podemos ver espalhados pelo mundo inteiro que na maioria das reuniões muito pouco tem se falado a respeito de Cristo. Entramos nas reuniões e saímos das reuniões e não sabemos um tio a mais, uma palavra a mais de quem é Cristo, em quem eu e você precisamos colocar nossa fé, precisamos estar firmados nele. Vamos continuar no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, veja bem, e edificados em quem? Nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam, olha aí, fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não está fundamentado aonde? Em Cristo. Porque se estamos crescendo em Cristo, vamos vencer este mundo, irmãos. Se vamos crescendo em Cristo, vamos vencendo as tentações. Se vamos crescendo em Cristo, vamos vencendo as palavras que este mundo tem liberado sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Porque é em Cristo que vencemos. Não é na nossa força. É enquanto estamos enraizados nele. Quanto a minha fé e a sua fé está enraizada nele, é que vamos crescer. Muitas vezes não conseguimos crescer na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é porque nossa fé não está totalmente firmada nele. E aí edificamos algo, e aí parece que vem um furacão, e vem um rio, e vem algo, e um vento, e bate e derruba. Porque achamos que nossa fé é uma fé que nós produzimos. Não, irmãos, a fé que existe em mim e em você está baseada em uma rocha, não está baseada no meu sentimento, no meu achismo, nos meus pensamentos do que Cristo pode ser ou venha a ser. Não, não, não. Cristo já disse o que Ele é. Deus já revelou esse mistério para mim e para você. O nosso trabalho agora é cooperar para que a fé dele em você possa estar enraizada nele e crescer e chegar ao lugar e à estatura que ele deseja. Qual é a estatura que Deus deseja que eu e você cheguemos? Qual? E por que muitas vezes não chegamos? Porque nossa fé está baseada em tantas outras coisas, não está baseada em Cristo. Aceitamos a Cristo para perdão dos nossos pecados, e Zé Fini. Não estamos procurando conhecer a Cristo. E aí muitas vezes viemos às reuniões para buscar uma bênção. Mas devemos entender que quem nasceu de novo já foi abençoado. Cristo já está habitando. Cristo já está operando. Você tem que descobrir as bênçãos que já estão em você, sendo edificado nele, ajustado nele, e que tudo aquilo que está fora dele possa ser retirado, possa ser cortado. É assim que é a construção que Deus deseja, irmãos. Esta é a igreja que Deus deseja. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Veja bem. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, o apóstolo Paulo falando, eu, como o quê? Sábio construtor. Se você lê isso aqui na Bíblia e você não conhece quais eram as referências das construções naquela época, você não vai entender nada.
Paulo era um sábio construtor, e ele lançou o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Tudo bem, ele era apóstolo, ele era um enviado, ele lançava o alicerce, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Veja, quem já está posto? Jesus Cristo. Procure, irmãos, a todo custo, que a sua fé, que a sua vida esteja alinhada aos ensinos dele, e que tudo na sua vida que está fora dos ensinos dele, peça para que seja removido, e será removido, para que você e eu possamos crescer de maneira exata, ajustada, confiável, seguros, e que daqui a alguns anos, aquilo que temos edificado não vai cair, não seremos decepcionados, não seremos magoados, não seremos extirpados, não seremos julgados, não seremos amedrontados, não seremos vencidos, porque ninguém pode vencer essa rocha, ninguém pode mover essa rocha, ninguém pode confundir essa rocha, ninguém pode ir contra essa rocha. Por isso é que Cristo falou: se vocês estão em mim, vocês vão vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Ele é essa rocha que rola sobre todos, sobre tudo. Ele é essa rocha, irmãos, que nossa fé precisa ser alinhada, para que possamos crescer nele, ajustados e alinhados. Então, os construtores de Israel, os fariseus, os saduceus, julgavam Jesus uma pedra inadequada para o tipo de construção que eles queriam. Deus julgou perfeito Jesus Cristo para edificar a igreja conforme a planta divina. O que estou trazendo para vocês hoje é uma aula de engenharia espiritual. E que você cresça com isso. E se alinhe com isso. Porque Deus, Ele tem a planta. E eu quero construir corretamente. Como pastor dessa casa, quero construir corretamente. Para que tudo que está desalinhado, desajustado, desaprumado, possa entrar no ajuste, possa entrar num alinhamento de Cristo, não sobre minha pessoa, não sobre a pessoa do pastor Bandeira, e nem de ninguém, mas sobre Cristo. Se tem alguma coisa que posso me gloriar, é chegar no final da minha vida e ter validado o testemunho de Cristo nessa casa, em que você construiu a sua fé e a sua casa, e compreendeu os ensinamentos de Cristo, e a sua fé está totalmente alicerçada, e jamais será movida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos à pedra angular agora. Vamos lá. Solte a pedra angular. Veja esse desenho. Como que eles construíam naquela época? Eles faziam este arco, e eles colocavam aqui, começavam com pedras, ou começavam com areia, colocava areia, e ia colocando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e necessitava de uma pedra principal, de uma pedra angular. Sem esta pedra, nada do que está aqui consegue ficar em pé. Ele é a pedra angular. Estão compreendendo que lindo que é isso? A igreja não está baseada em cima de homens. Qualquer homem que chama mais atenção para si do que para Cristo, foge desse homem. Muitos cantores, irmãos, estão aparecendo mais do que Cristo. E nós, cabeções, estamos colocando nossa fé naquilo que o cantor canta. Estamos balizando nossa fé
e nossa doutrina em cima das letras de muitos cantores. Que cantor lindo, que voz linda, que instrumental, que show, que CD, que DVD. Muitos estão colocando sobre pastores que estão pregando muito bem, que estão enchendo auditórios, que estão levando as pessoas ao delírio. Se está aparecendo mais do que a Cristo, essa construção não é segura. E que fique a cabo do Senhor alinhar e ajustar toda a igreja dele. E que possamos ter responsabilidade aonde vamos construir e aonde devemos estar alinhados. Amém, queridos? Preste atenção nisso. Veja bem, para esta pedra ser removida, tem que ter tanta força desse lado de cá e tanta força desse lado de cá, que vai esmagar essa pedra para cair. Eu te pergunto, quem é que pode esmagar a Cristo? Quem? Por isso aqui jamais cairá. E quanto mais peso se coloca sobre esta pedra, mais seguro fica a construção. E tem algumas construções romanas que eles não usam cimento algum. É pedra sobre pedra. Essa é a engenharia da época. Vocês estão compreendendo aonde que nós estamos, irmão? Igreja não é um lugar que você se sente bem apenas. Esse lugar não deve ser um lugar, eu me senti bem, hoje foi bacana, hoje não foi bom, a palavra foi legal, eu não estou tendo o que eu quero, isso aqui, aquilo outro. Vamos parar com essas frescuras, irmãos. Igreja não é lugar para isso. Estamos reunidos para aprender a respeito de quem nós somos, quem Cristo é, e baseado em quem está a nossa fé, para que eu e você possamos crescer, e não debater, e não ficarmos como pessoas separadas, porque se Cristo é a pedra angular, todas as pedras estão ajustadas a partir dele. Essa pedra é a pedra principal que os construtores daquela época, os fariseus, rejeitaram. Vamos ver isso, Mateus capítulo 21, 42. Se nós estamos sendo edificados em Cristo, nós precisamos conhecer quem Cristo é. E é uma das primeiras coisas que eu e você precisamos conhecer, é que Cristo é uma pedra segura. Que não estamos perdendo tempo, que não estamos jogando conversa fora, que estamos entendendo quem é Cristo. Mateus capítulo 21, versículo 42. Diz assim: Jesus lhes disse. Quem que disse? Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso está lá em Salmos capítulo 118, versículo 22. Aqueles que deveriam construir, não construíram, foram derrubados. Por quê? Porque rejeitaram a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Veja, Deus está falando através do profeta Isaías. Está escrito em Isaías capítulo 26, Isaías 28, 16. Está escrito isso: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, quem crê, levante a mão e dê graças a Deus. Obrigado, porque creio em uma pedra que jamais será removida.
Você que crê, não tropeça. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sabe por que a humanidade está perdida? Porque ela procura religião. Ela procura a religião que é boa para ela procura a religião que satisfaz ela procura a religião que mais vai convencer ela, mas a humanidade não encontra Cristo. Porque Deus não falou através de alguém que levantou a bandeira de uma religião. Deus falou para nós a respeito de Cristo, a respeito do Filho. É o Filho que nós devemos obedecer, submeter. É a Ele. Se você quer libertação, se você quer entendimento, se você quer crescer em graça, na fé e agradar a Deus, você deve aprender a respeito de Cristo. O Filho, se Deus nos falou pelo meio do Filho, estamos perdendo tempo se não estou procurando conhecer o Filho, as palavras do Filho. Compreende, irmãos? Isso está baseado na nossa fé, está baseado no nosso casamento, está baseado na nossa educação de filhos, está baseado na nossa vida pessoal, porque se você não sabe o que Cristo quer que você seja, como você será exatamente? Fará com que sua vida fique desalinhada. Jovens e adolescentes querendo transar à torta e direito, porque não encontraram a palavra de Cristo. Casamentos se desfazendo, porque não existe o conhecimento do Filho de Deus. Pais não sabendo educar os seus filhos, porque não conhecem Cristo. Não se levanta Cristo na casa, a família não conhece Cristo, vai estar baseado em cima de modismos, em cima de Facebook, vai estar baseado em cima de jornais, de televisão, de novelas, de programas, porque é isso que tem enchido nossas casas. Em vez de ser Cristo que enche, é a internet que enche. E aí depois perguntamos, por que na minha vida não dá certo? Não dá certo é porque a construção que você está fazendo não está sendo alinhada e ajustada em Cristo. Porque jamais uma construção que é alinhada em Cristo desaba. Jamais. Essa é a nossa fé. Não tropeçaremos, não vai desabar. Compreende, irmãos? Por isso que temos que levar as pessoas a entender quem é Cristo. Devemos perguntar para as pessoas o que Cristo é para você. E na maioria das vezes você vai ver que Cristo é uma religião, que Cristo é uma boa pessoa, que Cristo foi um bom profeta, que Cristo foi um ser iluminado, que Cristo não foi nada disso. Cristo é Deus, o Filho de Deus. O próprio Deus que veio e liberou esse alinhamento para que a humanidade cresça, para que a humanidade tenha o que Deus quer que ela tenha. Está ficando mais fácil vocês entenderem? Atos capítulo 4, no versículo 11. Os primeiros enviados, ou os primeiros apóstolos, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os fariseus, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E ele diz mais: não há salvação em nenhum outro nome. Veja, eles estavam falando de salvação para um povo que estava crendo que a salvação era por meio das obras. Era o quanto eu sou bom, é o quanto eu obedeço às leis, é o quanto eu posso fazer de mim mesmo. Pedro está falando, não há salvação através de mim, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E a partir dessa salvação, a partir do momento que eu e você nascemos de novo, a partir deste momento que acontece essa regeneração em nosso espírito, porque nosso espírito estava morto para Deus e foi regenerado por uma atuação milagrosa. Veja bem, irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Espírito nos vivificou em quem? Em Cristo. Nós podemos ver agora
que a palavra nos diz que eu e você somos pedras vivas. Então diga à pessoa que está ao seu lado: pedra viva. Pedra viva. Você é uma pedra viva. Mas veja, não é uma pedra que vai saindo de um lugar para o outro falando: porque agora eu quero fazer assim. Não, peraí, sai de cima de mim que agora eu quero fazer aquilo outro. Não. Nós somos pedras vivas, que são colocadas pelo Senhor na construção dele. Deus não remove ninguém da igreja. E precisamos entender esse relacionamento, esse compromisso que nós temos uns com os outros. Porque senão a gente não tem outra pedra aí para colocar. Não, essa pedra é muito pesada. Não tem outra pedra para colocar do meu lado, essa está muito pontuda. Não, irmãos. Quem coloca as pedras é o próprio Senhor. Por isso nós precisamos aprender a ter comunhão com os irmãos, não baseada nas nossas preferências, nos nossos gostos, nos nossos achismos, a partir das nossas afeições. Devemos aprender a ter comunhão com os outros a partir de Cristo. Porque o que nos une é Cristo, a pedra angular. Sem Ele, eu não posso estar ligado com mais ninguém. Se você não quer ficar ligado com ninguém, isso significa que você não quer ficar ligado com Cristo. Por isso é um absurdo que os irmãos deixem de congregar. É um tremendo absurdo. Não estão entendendo nada a respeito do que é a igreja. Não vou congregar mais. Por quê? Por causa disso, daquilo outro. Mas você não entende que você é pedra viva? Que pedra viva o quê? Eu não entendo é nada. Eu sou um Zé Mané. É isso que estão dizendo. Porque estão sendo ignorantes em relação ao desenho que Deus estabeleceu para a igreja. Igreja não é um clube social que eu tenho que me sentir bem, com pessoas que me amam e que exaltam meu ego. Eu nunca tive esse pensamento na minha cabeça, irmãos. E eu conheço irmãos aqui que estão congregando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O congregar não é uma opção, é um mandamento. É a edificação que Ele estabeleceu. Não tem negócio. Agora eu vou ficar em casa, vou assistir R.R. Soares, vou assistir, vou ligar naquele programa lá, e vou ligar. O que é isso? Me mostra na Bíblia aonde que você deve ficar sozinho como igreja. Porque aí é bom ficar, porque não tem nenhum problema. Se você ficar em casa sozinho, lá no seu quarto, você não vai ter problema com ninguém. Não é mesmo? Então, por conta de fugir dos problemas, a pedra que Deus quer que esteja unido com outra, ela tem vontade própria. Ela fala: não, eu sou pedra viva, mas eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Onde que está isso na palavra? Reviver, acorda. Por isso estamos congregados. Por isso nos esforçamos para estar congregado. Todo domingo, durante a semana, nas reuniões, nos discipulados, nos pastoreios, esforçando para estar congregado. Compreende, irmãos, que a palavra de Deus não é algo assim: olha, obedeça se você quiser. Não, a partir do momento que você foi feito pedra viva, você não tem mais escolha. Você está no meio da construção e apenas o construtor pode te tirar, mas ele nunca vai te tirar. Porque é Ele que te colocou ali. E você é importante, você é precioso. Você é fundamental nele. Não que você seja alguma coisa, que eu seja alguma coisa, mas somos tudo por conta dele. Então, irmãos, perseveremos no congregar. Perseveremos em estar unidos. Perseveremos em ter relacionamentos fortes, saudáveis, que não dependem das nossas afeições, dos nossos gostos, mas que a gente vai entender o desenho que Deus já estabeleceu para a igreja. Se a igreja começa a entender isso ao redor do mundo, muitos problemas acabarão no meio da igreja. Vamos para 1 Pedro aí, onde você está, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus,
e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como que eu e você somos utilizados? Pedras vivas. Aonde que somos pedras vivas? Aonde, irmãos? Na Reviver? Não, queridos. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, ou seja, pessoas que oferecem a Deus seu louvor, sua adoração, sua vida, sua graça, oferecem a Ele sua vida como oferta. Eu sou o sacerdote, não é apenas o pastor, a pastora, não é apenas o líder, não, eu sou o sacerdote, porque Ele me fez uma pedra viva, amém? Você deveria ficar feliz com isso. Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você oferece para Deus, que não é por meio de Jesus Cristo, Deus não aceita nada. Nada. Deus não aceita a sua religiosidade. Deus não aceita seus méritos. Deus está preocupado enquanto você está no Filho e enquanto o Filho está operando através da sua vida. Porque podemos agradar a Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais que são o quê? Aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de mim, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa palavra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Nós, porém, que cremos, somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou de quem? Para quem? Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos igreja para isso. Não somos igreja para nós. Não somos igreja para o nosso bem-estar. Não somos igreja para que eu me sinta bem. Somos igreja para, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, eu, através do meu irmão, junto com ele, unido em Cristo, anuncie as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem faz isso é a igreja, não é o indivíduo. Quem faz isso é a igreja. Por isso nós precisamos entender mais do que nunca onde estamos baseados. Estamos baseados nessa rocha, e que nada nos move. Nada nos move, irmãos. Não tenha medo. Se você está em Cristo, nada te move desse lugar. Que coisa maravilhosa. Deus não está brincando com a nossa fé. Deus está levando a sério. Você creu no Filho, Ele liberou um lugar de segurança para você, onde você não será envergonhado. Você imaginam quantos vão chegar na presença de Deus depois da morte e vão falar: mas eu cria que era desse jeito. Estavam fora de Cristo. Deus não reconhece nada que não está em Cristo. Você imagina a vergonha que vai ser?
Quando as pessoas descobrirem que Deus não aceita nada que está fora de Cristo. Por isso Deus não conversa com religião. Deus fala pelo Filho. Não é pelos nossos rituais, pela nossa bondade, pelos nossos acertos. Não, irmãos. É por meio de Cristo. E Cristo vai nos alinhando. E vamos sendo cada dia mais aceitáveis a Deus, porque estamos oferecendo sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Pela obediência a Jesus Cristo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, porque estamos afundando nossa fé numa pedra que jamais se move. E essa fé está exalando, essa fé é forte, essa fé demonstra para as pessoas, coloque sua fé aqui também. Então, a igreja de Cristo, ela é apostólica, porque ela começou com enviados. A palavra apóstolo significa isso, enviados. Os primeiros enviados lançaram Cristo para as pessoas. E vou te perguntar, você que já está mais de 5 anos, 10 anos na fé, o que nós estamos vendo sendo pregado nas televisões, nos rádios, na maioria das coisas que nós temos visto? O que você tem visto sendo pregado? Pouquinho de Cristo e muito do homem. Muito de automotivação, de autoajuda. Vem que Cristo vai resolver seus problemas. Não é mesmo? Porque agrada mais uma palavra de automotivação do que uma palavra de correção para que se esteja sendo estabelecida em Cristo sua fé. Não é mesmo? Porque eu quero chegar no final e a minha construção não se abalar e nem ser envergonhado. Você quer ser envergonhado? Ninguém quer ser envergonhado. Por isso minha construção está baseada em Cristo. Minha fé não depende das circunstâncias. Por isso que o apóstolo fala, não andemos por vistas. Compreende, irmãos? Por que nós vivemos pela fé? Por que eu e você devemos viver pela fé? Porque nossa fé está em um local seguro, que Deus colocou. Se você vive baseado em suas circunstâncias, em suas experiências, em suas situações, a sua fé nunca estará segura, porque você não é confiável, eu não sou confiável, homem nenhum é confiável. Por isso Deus deu Cristo. Então, os apóstolos edificaram a igreja conforme esse desenho original, que é a partir de Cristo. Por isso nós precisamos ser uma igreja apostólica, que é fundamentada sobre Cristo. E existem 4 características de uma igreja que cresce nessa ordem. Uma igreja que cresce em Cristo, ela precisa entender a própria vida de Cristo. Você que está anotando, pode anotar isso. A própria vida de Cristo, a obra completa de Cristo, a representatividade que Cristo é, que Ele representa Deus, e a aliança eterna de Deus em Cristo. Por isso, irmãos, tudo é o Senhor Jesus Cristo. Nada pode ser construído fora dele. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria pregando sobre quem? Se o apóstolo Pedro estivesse aqui hoje, ele estaria pregando sobre quem? Sobre Cristo. Os profetas do Novo Testamento estariam corrigindo a igreja para que ela seja alinhada em quem? Em Cristo. Por isso que eu quero terminar falando com você, vamos aprender mais, vamos desejar conhecer mais. Quem é este Filho que foi nos dado? Quem é este Emanuel, ou seja, Deus conosco? E cada vez que você aprende mais sobre Cristo, a sua fé vai se tornando mais robusta. E nada mais te abalará nessa terra. Nada mais te abalará nessa vida. Você saberá resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque a sua fé está totalmente robusta, fundamentada. Não está em insegurança. Não está em incredulidade. Não está temendo nada. Ela está em Cristo. Arraigada nele, firmada nele. Não pode ser movida. Porque é Deus mesmo que colocou essa pedra.
Amém, queridos? João 15:5 diz que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Por que sem Ele nada podemos fazer? Porque Ele é essa pedra de esquina, Ele é essa pedra angular, que a igreja está fundamentada, que eu e você estamos fundamentados. Coloque sua fé nele, e aprenda sobre Ele, e se sujeite a Ele, se renda a Ele cada dia mais, e que você deseje que Ele seja formado em você. Que coisa maravilhosa! Por isso que o apóstolo Paulo fala: Cristo em vós é esperança de glória, da vontade de Deus ser feita. Podemos agradar a Deus, irmãos, somente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Fecha seus olhos. Pai, te agradeço porque teu desenho é perfeito. Nós te agradecemos porque nós não estamos aqui alicerçados, nem baseados em doutrinas humanas, nem argumentos humanos, nem tradições humanas. Não, Senhor, estamos fundamentados em Cristo. E eu peço a Ti que a cada dia mais o Senhor vai alinhando esta casa, vai alinhando estes irmãos, vai alinhando os Teus filhos nesta rocha, nesta pedra de esquina, oh Deus, e que tudo que está desalinhado, tudo que está desajustado, tudo que está Senhor, tudo que não está em conformidade contigo, possa ser removido. Clamamos que apenas Cristo esteja sendo visto. Oh, como igreja queremos ser perfeita, como igreja queremos ser sem mancha, como igreja queremos ser imaculada, irrepreensíveis, porque nós estamos colocando nossa fé no único que é digno de confiança, que se chama Cristo Jesus, o unigênito do Pai. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus clamamos. Eu clamo, Senhor, para que meu irmão, minha irmã, esteja sendo cada dia mais firmada nesta rocha e alinhado nesta pessoa de Cristo. Oh, Senhor, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para conhecer e entender mais a respeito do teu Filho, porque este mundo, Senhor, só venceremos pelo teu Filho, no teu Filho. Testemunharemos a respeito da salvação, porque estamos cheios do teu Filho. Faz, Pai, que a Reviver esteja tão cheia do conhecimento do teu Filho, que vai estar sempre plena da tua presença, plena da tua presença. Eu clamo por isso, que a Reviver, Senhor, esteja sendo cheia desta plenitude que vem do Senhor, desta presença que nos inunda, desta fé que não é confundida e jamais retirada por nenhum homem. Obrigado, Senhor, porque estamos fundamentados em Ti. Glória ao teu nome. Amém, amém, amém. Então dá um abraço na pessoa do seu lado, fala: olha, eu amo você porque você é uma pedra viva.